Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma ótima noite para você que está aí na tua casa, que a paz do Senhor Jesus, ela penetre o mais profundo da tua alma e do teu coração. Hoje nós estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Renovar, onde nós estamos aprendendo a palavra do Senhor e eu tenho certeza absoluta que você vai ser edificado de forma sobrenatural essa noite. Boa noite, Elvis, a paz do Senhor. Boa noite, meu pastor. Graça e paz a todos. Uma boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que venhamos aprender cada dia mais com a palavra de Deus. Ótimo. Já que nós vamos ouvir a palavra de Deus, nada melhor do que falar com o Criador de todas as coisas, o nosso Pai. Então nós vamos falar com Ele nesse momento. Você que tem aí a sua necessidade, apresente ela diante do Senhor. O Senhor é aquele que ouve a sua oração e Ele responde a tua petição. A Bíblia vai dizer no Salmo 51:15, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então invoque o Senhor aí onde você está. Nós estamos já no momento de oração há algum tempo na nossa igreja, clamando pelas nações e principalmente pela nossa nação, a pátria amada chamada Brasil. Nós estamos orando pelo Brasil e a Bíblia vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós cremos nesta promessa e nesta palavra. Por isso, eu te convido nesse momento, quero convidar o presbítero Elvis para fazer essa oração e você junto aí na sua casa, oremos ao Senhor nesse momento. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai eterno. Obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, aonde estamos aqui para aprender mais da Tua palavra. Senhor, visita, Senhor, a cada lar, visita cada pessoa que estiver ouvindo, Senhor. Visita também os seus familiares representados por eles. Porque nós sabemos que o Senhor é o Deus de perto, o Deus de longe, é aquele que tudo pode, Senhor. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, e nós sabemos que contigo, Senhor, nós tudo podemos, porque o Senhor detém todo o poder. Senhor, visita os hospitais, visita também todas essas pessoas, Senhor, que estão passando, Senhor, tendo sintomas, passando por situações terríveis desse Covid-19, que o Senhor, através, Senhor, da Tua benevolência, que o Senhor possa curá-los, Senhor, se for a Tua vontade, que o Senhor possa trazer esperança, que o Senhor possa trazer tranquilidade, que o Senhor possa trazer paz, Senhor, para cada pessoa que está passando por essa situação tão triste. Senhor, fica conosco, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que possamos falar um melhor e sair daqui pessoas melhores, em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje a nossa aula ela está sendo gravada, então você está acompanhando ela aí no dia de hoje, mas ela já foi gravada, por isso você não consegue participar de forma online, ou seja, do jeito que você escreve aí nós conseguimos comentar aqui. Hoje não será possível assim, mas eu quero te convidar a não ficar aquém ou além. Eu quero te convidar a você escrever aí na timeline no YouTube, nos comentários aí. Eu queria que você participasse, interagisse. Os alunos continuam aí e você pode interagir aí, não com os professores aqui, mas com os alunos aí você pode interagir e assim você vai ter uma aula bem participativa. Então, não sai daí, fica ligadinho. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí e se inscreva no canal TV Renovar. Você que ainda não curtiu aí, aproveita aí, dá uma curtida aí para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis, ok? Então vamos lá. Hoje nós estamos na lição de número 11 e nós vamos falar sobre a seguinte temática: compromissados com a evangelização. E aí nós vamos ver aqui no final de toda essa aula o quão compromissado você, eu, nós estamos com a pregação do Evangelho, ou seja, com a evangelização. O texto ouro aqui está em Romanos, capítulo 1, e o verso de número 16, que vai dizer assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática vai nos ensinar da seguinte forma: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. E aí nós precisamos entender realmente que nós temos que cumprir
o propósito da igreja, que é a missão de Deus. A missão é dele, ele enviou o seu filho e nós estamos aqui cumprindo o nosso propósito, que é evangelizar todas as pessoas. Pois bem, agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. Se você quiser acompanhar aí junto com a sua lição ou junto aí com a sua Bíblia para você fazer as suas anotações, e eu te convido, ainda dá tempo, pega aí um papel, pega caneta, vai anotando tudo aí que nós vamos falar. Eu tenho certeza que assim você vai conseguir gravar muito mais coisa, ok? A leitura bíblica que o presbítero Elvis vai fazer, ela está em Marcos, capítulo 16, dos versos 14 a 20. Pois bem, pode fazê-la. Amém. O subtítulo diz assim: Aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Vamos começar do verso 14 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E importarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Ótimo, maravilha. Aí no texto que nós acabamos de ler, e em toda a lição aqui, só para a gente já entrar aqui fazendo a introdução, nós vamos entender que o reino de Deus ele vai crescendo à medida que os pecadores vão se convertendo. Ou seja, eles ouvem a mensagem do Evangelho, automaticamente eles se convertem por essa mensagem e o reino de Deus começa a crescer. E a igreja, não a denominação, não CNPJ, mas a igreja viva, a igreja poderosa de Deus. Essa igreja, ela é uma agência que Deus outorgou, ou seja, Deus entregou na mão dessas pessoas, ou seja, da igreja, como uma agência missionária. Então, a igreja tem a função ou a responsabilidade de fazer missões. Grifo meu, uma igreja que não evangeliza está fadada ao fracasso. Eu vou dizer de novo. Uma igreja que não evangeliza está fadada ao fracasso. Meu pastor, o que seria de mim se minha esposa não tivesse me convidado algum dia para ir lá naquela igreja e ter alguém anunciado a Jesus? O que seria de mim? O que seria de tantas pessoas se não tivessem entendido esse chamado maravilhoso, que é o chamado aí de evangelizar? Então, nós temos a obrigação de evangelizar as nações, nós temos a obrigação de pregar este evangelho. Quantos de nós não nascemos em um lar cristão, não nascemos conhecendo este evangelho puro e santo, mas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nós ouvimos falar deste evangelho, nos convertemos dos nossos maus caminhos e então o Senhor sarou a nossa terra e nós começamos a andar por um outro caminho. Eu não nasci em um lar cristão, mas aos 17 anos de idade eu tive um encontro com o Senhor. Então o Senhor, com 17 anos, alguém pregou o evangelho e eu então me converti ao Senhor. Ai de mim se alguém não tivesse pregado este evangelho. Eu fui com 17 anos, você? 29. 29 anos. Então você já vê a diferença aqui dos cabelos grisalhos, né? Mas o importante é que nós temos a obrigação de pregar o evangelho. E aí algumas pessoas ainda começam a dizer: mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou obreiro, eu não sou obreira, então a responsabilidade não é minha. Então as pessoas confundem muito isso. Será que é verdade isso?
Você que agora é um presbítero, Elvis, será que a responsabilidade de pregar o evangelho é dos diáconos, dos presbíteros, dos pastores, dos missionários? Como é que funciona isso? Então, hoje em dia nós temos um problema seríssimo que tem que ser corrigido, que é a transferência de responsabilidades. A partir do momento que nós entendemos que a responsabilidade é desde o meu filhinho de 8 anos ali que aceitou Jesus ontem, até o mais velho, o mais ancião, de levar essa mensagem da palavra de Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre a grande comissão, aquele momento onde aquela missão foi colocada nos corações e falou, a partir de agora, esse evangelho tem que chegar a toda criatura. O coração parece que arde, né? Parece que é diferente. E essa transferência de responsabilidade acaba deixando a nossa igreja, eu falo a nossa igreja no geral, né? Todas as igrejas do mundo, deformadas espiritualmente. Igrejas aí que acostumaram a falar, olha, meu pastor ali, ele está evangelizando, ele está ali curando, ele ora e as pessoas são curadas em nome de Jesus, então já que ele está fazendo, eu não preciso. Né? Então nós temos que mudar tudo isso, temos que começar a colocar esse coração aí que é responsabilidade de todos. Você é um agente de missões, assim como fala, se eu não me engano, André Valadão, né? Ele costuma dizer, você é um agente de missões, você tem obrigação sim, de evangelizar onde você for. Se você não puder evangelizar, que você continue orando, que você possa contribuir, possa fazer de diversas formas, mas que esse evangelho seja constante na tua vida. Aproveitando e falando sobre responsabilidade, o ser humano ele tem a tendência do seguinte: quando eu estou em uma multidão, quando eu estou numa pleia de pessoas e eu digo, olha, nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho, ou a responsabilidade é nossa, fica difícil de fazer alguma coisa quando a responsabilidade é nossa. Por quê? Porque quando a responsabilidade é nossa, eu olho e falo, opa, a responsabilidade é nossa, então eu vou sempre esperar o outro fazer no meu lugar. Por quê? Porque eu me apoiei em alguém. Então quando eu digo que a responsabilidade é nossa, eu me apoio em alguém e espero a outra pessoa fazer. Mas a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é minha. Então você precisa bater no peito e dizer, a responsabilidade de pregar o evangelho é minha e não nossa. Porque quando eu digo que é nossa, eu sempre fico esperando por outra pessoa. Mas quando eu chamo a responsabilidade para mim, eu assumo o meu papel de cristão e aí eu continuo fazendo aquilo que é para eu fazer. Pois bem, vamos lá então no primeiro tópico, nós vamos falar sobre a evangelização como prioridade. Vou dizer de novo, a evangelização como prioridade. Qual é a prioridade da sua vida? Precisa ser pregar o evangelho. Pastor, mas como assim? Toda hora, todo momento, ou seja, você precisa viver o evangelho. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas diz o seguinte, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Ou seja, você não precisa só usar palavras, ter o dom da oratória ou saber de homilética, saber de teologia para pregar a palavra, não. Se você conhecer um texto sagrado e você viver aquele texto sagrado como se fosse tudo na sua vida, você automaticamente vai viver o evangelho e você vai estar pregando como forma de testemunho para todas as nações, para todas as pessoas que estão à sua volta. Então vamos lá, para a gente entender. O evangelho precisa ser prioridade na nossa vida. Mas o que é o evangelho? O que é o evangelho? O que significa a palavra evangelho? Olha só que coisa interessante. Ó. Quando nós conseguimos entender o conceito, e quando nós passamos a entender, quando falar que é mensagem de vida ou morte para as pessoas. Você pode estar perdendo uma oportunidade de trazer essa pessoa para perto de Deus, e aquela pessoa, passado alguns dias, vir a falecer e perder a salvação. É algo muito sério, é algo que tem que ser tratado como algo prioritário em todo momento. Antes de falar exatamente o termo, eu quero só fazer uma leitura aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, que diz assim, ó, presta atenção, porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Todas as vezes que nós ouvimos
na palavra de Deus, a palavra dizendo, ai de mim, é algo muito sério. Você tem que prestar atenção, ler, reler, voltar, meditar na palavra todo o tempo, porque todas as vezes que você ouvir essa palavrinha, ai de mim, pode ter certeza que é um alerta para a tua vida, é um alerta para que você não fizer, você também está trazendo para si uma grande responsabilidade de forma negativa, porque se você não fizer, você vai ser cobrado. Mas muito bem, ó, a palavra evangelho, essa palavra vem de duas palavras gregas. Ela vem da palavra eu, que é um advérbio, né, que significa bem, e angelia, que significa mensagem, notícias, novas. Então, quando nós falamos a palavra evangelho, significa o quê? Boas novas. Quando você está trazendo boas novas, boas notícias, toda vez agora que você falar assim, olha, eu tenho que levar o evangelho para uma pessoa, o que você tem que fazer? Trazer boas notícias da parte de Deus para a vida daquela pessoa. Trazer boas novas. Ela outrora não conhecia Jesus, agora você vai apresentar esse Jesus maravilhoso, o mestre, a porta, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E todas as vezes que você trouxer boas novas, eu posso te garantir que vai encher o coração dessa pessoa e ela vai receber esse evangelho maravilhoso de uma forma toda especial. Elvis, a verdade é que as pessoas estão sedentas, querendo ouvir este evangelho, querendo ouvir boas notícias. Nós estamos passando por um momento muito difícil na nossa nação. Talvez a grande maioria de nós, aqueles que têm pelo menos de 50 anos de idade, têm aí seus 45 anos de idade para menos que isso, elas nunca vivenciaram algo parecido daquilo que nós estamos vivendo. E as pessoas estão cada vez mais atemorizadas por tanta notícia ruim. E nunca fez tão mal ficar ouvindo notícias nos noticiários, seja na televisão, seja na rádio, seja na internet, seja onde for, nunca fez tão mal para as pessoas. Por quê? Porque você escuta uma rádio, você vê ali a televisão, é só notícia ruim. E a pessoa já fica ali, e agora, o que será de mim? A pessoa está perdendo a esperança, está perdendo o amor, está perdendo tudo. Por quê? Porque ela está desesperada com tanta notícia ruim. E aí, o evangelho, ele é a boa nova, ou ele é as boas novas, ou seja, nós pregamos este evangelho. Não quer dizer com isso que, quando você conhecer o evangelho, acabou todos os seus problemas. Não, muito pelo contrário, os problemas continuarão. Porém, com o evangelho você vai saber lidar com os problemas. Com o evangelho você vai saber lidar com a crise que o mundo está enfrentando. Pastor, como assim? Como é que consegue lidar com essas crises? Simples, nós vamos analisar a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Por quê? Porque nós não somos essa terra, nós somos peregrinos. E aqueles que confiam nessa palavra, aqueles que creem nessa palavra, eles não têm medo da morte. Aí alguém do outro lado lá assusta. Como assim, pastor, não tem medo da morte? Eu não estou dizendo que você não vai ficar assustado, que você não vai ficar temeroso, que você não vai... Não estou dizendo isso. Mas você não vai ficar ao ponto de tanto temor, com pânico, e não querer mais fazer nada da vida e ficar escondido com medo de morrer. Não. Você vai continuar trabalhando, continuar enfrentando dia a dia. Por quê? Porque você tem essa viva esperança no coração, este evangelho eterno que você sabe que um dia Jesus vai vir te buscar. E se você for, como diz o nosso pastor Ricardo, que eu aproveito para mandar um abraço, ele diz o seguinte: a morte, ela é apenas a porta de passagem para o salão de festa. Você vai sair daqui para entrar no salão de festa. Vamos eternizar essa frase aí do pastor Ricardo, bênção de Deus. Eu costumo dizer, pastor, que as redes sociais nos dias de hoje, para aqueles que não tomam cuidado, para que não sabem usar da forma correta, elas estão se tornando antissociais. O que era para ser redes sociais era o quê? É uma rede onde você pudesse criar um grupo de amigos, um grupo de familiares, e que dentro desse grupo pudesse trazer coisas boas, coisas positivas. Mas o que está tornando hoje em dia, realmente são redes antissociais. Aí você pode dizer assim para mim, Elvis, mas aonde da palavra de Deus está dizendo que as redes sociais têm que ser também usadas para trazer as boas novas, para trazer tantas notícias boas? Salmo 147, verso 15, diz assim:
Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que corre velozmente hoje, que conseguiu transcender tantas outras coisas? Antigamente, para chegar uma notícia para o meu pai, para minha mãe, eu tinha que fazer uma carta, eu tinha que selar, eu tinha que colocar selos, vários selos, mandar pelo correio, demorava dias para chegar lá, e quando chegava, muitas das vezes aquela notícia já tinha até passado. Aquela notícia não havia nem tido sentido chegar naquele momento. Mas agora com as redes sociais, com o WhatsApp, com o Facebook, Instagram e tantos outros, a notícia chega velozmente. Ela chega numa rapidez tão grande, que aquela notícia quando chega, muitas das vezes as pessoas se assustam, falam, nossa, mas eu não vi, eu nem percebi. Então, é tua obrigação usar as redes sociais de forma saudável, de forma eficaz, de forma que chegue as boas novas de Cristo de uma forma maravilhosa. Então, utilize as redes sociais para trazer as boas novas de forma rápida e eficiente. O que acontece também é que as pessoas, infelizmente, elas não colocam a palavra no coração. Assim como o salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração. E a boca vai dizer o que o coração está cheio. Por que que você vai conversar com algumas pessoas, infelizmente algumas, elas não têm uma palavra de ânimo. E é mais ou menos assim que funciona. Você está conversando ali no ambiente, de repente a pessoa fala, nossa, eu estou com uma dor aqui, assim. Ah, eu conheço fulano que morreu assim. A pessoa não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de vitória. Alguém olha e fala, nossa, eu estou com uma dor na cabeça aqui, assim, tá vindo daqui e vindo para trás. Ah, rapaz, isso aí, ó, eu conheço um rapaz que morreu desse jeito, não durou 3 meses depois que descobriu que estava com câncer. Por quê? Porque as pessoas não têm uma palavra de ânimo, não têm uma palavra de vitória, não têm uma palavra, não tem um evangelho na boca. Então, o que você precisa ter é o evangelho, é pregar boas novas. Volto a dizer, não estou dizendo que você vai ficar imune de passar pelas tribulações da vida, mas eu estou dizendo que você precisa trazer uma palavra de ânimo às pessoas. As pessoas estão sem esperança, e o evangelho é a esperança maravilhosa. Meu pastor, só tem um detalhe aqui que eu acho que é impressionante. Como trazer as boas novas para quem não medita na palavra de Deus? Billy Graham já falava que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, precisamos meditar nela de dia e de noite. Precisamos, sim, participar da escola bíblica, renovar. Precisamos participar dos cultos de doutrina. Precisamos estar em todo o tempo conectados com essa palavra maravilhosa que foi trazida para nós e deixada para nós. Muitas das vezes eu vejo pessoas falando assim, eu não me sinto capaz de trazer o evangelho, de dizer algo, mas basta você começar a meditar nessa palavra maravilhosa, que Deus ele vai colocar as palavras certas na tua boca. Então isso não é desculpa de você não levar as boas novas. Medite na palavra de Deus, leia atentamente, tire dúvidas, aprenda com aqueles que puderam já estar com uma sabedoria um pouco mais elevada por meditarem nessa palavra, e você vai ver que não vão faltar palavras para poder chegar às boas novas a quem você levar. A mensagem da cruz, ela precisa arder no teu coração. Você precisa realmente cantar o hino 291, não apenas com a boca, mas com a vida. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu levarei essa mensagem. Ou seja, você precisa ser apaixonada pelo evangelho. Você precisa ser um amante de Cristo. Ou seja, você precisa ter Cristo na sua vida todos os dias. Pois bem, vamos correr porque a hora passa muito depressa. E eu volto a dizer, não sai daí, fica ligadinho. Se você quiser comentar, comenta aqui. Um já vai comentando com o outro aí, já vai interagindo. E assim a aula vai ficar bem mais interessante aí para você que está assistindo essa aula gravada, ok? Vamos lá então para o subtópico 2, o único Salvador do mundo. Muitas pessoas, elas querem de alguma forma buscar subterfúgio, buscar outros meios para chegar até a Deus. Isso não é de agora. Lá no passado, na Torre de Babel, alguém teve a brilhante ideia de construir uma torre, chamada depois de Babel, para chegar até a Deus. Mas Deus viu que aquilo era uma loucura, que isso era incabível. Mas aqui, o único Salvador do mundo se chama Jesus de Nazaré. Ele é o nosso Salvador. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outro lugar.
Ele mesmo foi quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Ou seja, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Por isso a nossa esperança, a nossa convicção precisa estar nele. As pessoas, elas brigam por religiões. E aí eu vou dizer uma palavra, eu queria que você gravasse ela. Se as pessoas brigassem pelas suas placas de igreja, e estou dizendo aqui, literalmente no meio evangélico, se as pessoas brigassem pelas placas de igreja, se brigassem pelo evangelho, como brigam pelas placas de igreja, haveriam muito mais missionários nos campos. Por quê? As pessoas querem brigar por placas de igreja, querem brigar por denominações. É lógico que você deve honrar a sua igreja, é lógico que você deve realmente, essa honratez à sua igreja, mas prioritariamente é Jesus quem morreu por você. Você deve brigar pelo evangelho, você deve brigar pelo reino, você deve entender que Jesus, ele é o Senhor da sua vida. Já quero fazer um merchan aqui do Revival. Vamos embora. Revival, uma rede de igrejas de várias denominações, juntas, para quê? Para criar estratégias para que nós possamos enviar, sustentar, ajudar missionários, né, em todo o mundo, aqui no nosso Brasil, fora do Brasil. Então, é maravilhoso, realmente, placa de igreja, se trouxesse salvação, ficava do lado de dentro e não de fora, né? E o que é interessante, eu costumo conversar muito com a minha mãe, antes brigávamos, hoje nós conversamos, né, de entender que minha mãe é católica, meu pai é católico, e hoje em dia nós conversamos muito. Eu costumo dizer para a minha mãe fala, mas tem Maria e tal, eu falei, olha, mãe, amo Maria. Infelizmente, eles têm o hábito de achar que os evangélicos não gostam de Maria. Ao contrário, eu quero chegar no céu, eu quero abraçar Maria. Mãe de Jesus, foi usada como instrumento. Mas a palavra de Deus é muito clara. Só existe um intercessor, Jesus, o justo. Então, quando nós entendemos isso, parece que começa a fluir. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando você conhece a verdadeira verdade, a palavra de Deus, você começa a entender que só existe Jesus para ser adorado, para que você ore por Ele, né? Somente Jesus vai trazer realmente o que você precisa. Eu me lembro de uma ocasião em que às 3 horas da manhã me ligaram para eu fazer um socorro, um resgate de alguém que havia tentado contra a sua vida, ou seja, ele estava tentando suicídio. E ele havia tomado vários remédios, mas ainda assim estava lúcido, estava falando, pensando, raciocinando. E ele morava perto ali de uma praça. E eu peguei ele ali, deixei, a mãe dele estava bem transtornada com aquela situação. Eu peguei ele e levei ele até a praça, e ali sentamos ali às 3 e pouquinho, quase 4 horas da manhã, e começamos a conversar. E ele falando para mim a igreja que ele frequentava, inclusive era uma igreja evangélica, e ele começou a contar ali a respeito da igreja dele e tal, e eu apontei, sim, dedo de profeta na cara dele, e disse para ele, olha meu filho, o que você precisa fazer é parar de ir para a igreja. Aí alguém olha para mim, assistindo aí agora, e fala, mas como assim, você é pastor e manda os outros parar de ir para a igreja? Eu falei, sim, falei para ele, olha, você tem que parar de ir para a igreja, porque a igreja não vai resolver os seus problemas. Ele, como assim? O que eu preciso fazer? Você precisa fazer o seguinte, você precisa se tornar a igreja. Porque quando você vai à igreja simplesmente, você não entende o evangelho. Você é apenas um frequentador, você é apenas um telespectador. Mas quando você vem para o outro lado e começa a vivenciar o evangelho na prática, aí muda a história da sua vida. E é isso que você precisa fazer. Você precisa parar de ir para a igreja e se tornar a igreja. Pastor, como é que eu me torno a igreja? Praticando o evangelho. Eu ouço todas essas coisas e eu pratico, porque se eu não praticar o evangelho, eu vou ser só um frequentador de igrejas. Mas quando eu começo a praticar o evangelho, eu mudo a minha vida, tanto que a palavra conversão ou convertido é alguém que está indo por uma rota, ele converte, ou seja, ele sai daquela rota, dá a volta e vai para outro caminho. Então é isso que nós precisamos fazer. Eu sei que é bom estar na igreja, eu sei que algumas pessoas principalmente vão sofrer mais ainda nesse pequeno período que nós vamos estar sem estar na igreja, só online. Eu sei que nem todos gostam do culto online, mas uma coisa é certa,
É muito bom vir para a igreja, eu sou apaixonado e se eu pudesse eu moraria na igreja, mas melhor do que vir à igreja é ser a igreja. Porque quando eu sou a igreja, eu estou na minha casa, eu sinto a presença dele. Quando eu estou no meu carro, eu sinto a presença dele. Às madrugadas, eu sinto a presença dele. No trabalho, eu sinto a presença dele. Eu não preciso estar em um determinado lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então é isso que eu preciso ter a ciência, de que eu sou um adorador. E aí eu preciso entender que quem é o meu Salvador? Jesus. Se é Jesus... Posso complementar aqui, meu pastor? Por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, que a nossa lição, com muita propriedade, nos indicou. Preste atenção. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, para que você possa viver a palavra de Deus, você tem que viver ela num todo. A palavra de Deus, ela não pode ser assim, isso aqui serve para mim, esse aqui não serve. A palavra de Deus, ela é bem clara, que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Em João, capítulo 14, verso 6, diz que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, temos que praticar a palavra num todo. Tenha convicção. Quando qualquer coisa da vida vier te perturbar, vier tentar te tirar da rota, que você possa recalcular a sua rota realmente e entender que a verdadeira conversão é isso. A primeira coisa é você crer de todo o coração que somente Jesus pode te levar à salvação. Ótimo, então é só Jesus. Vamos lá para o subtópico 3, uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra e encarregada de anunciar este evangelho, ou seja, as boas novas. Então eu volto a dizer aquilo que nós estávamos falando desde o começo. Existe uma responsabilidade, e o pastor Clodoaldo Massaglia, ele diz uma frase que ela é muito forte, muito pesada, mas ela nunca se fez tão real nas nossas vidas. Se o evangelho precisa ser pregado, nós não é simplesmente algo, não, quando você puder, você faz, meu filho. Não, quando você tiver um tempinho, você vai lá e prega. Não, é uma ordem imperativa. É uma ordem, você precisa pregar o evangelho. Se você não faz, você vai estar em dívida. Se você está em dívida, imagine que você tem essa dívida, e essa dívida começa a aumentar, os juros começam a correr. E se você não paga essa dívida, os juros vão aumentando, e uma hora a conta vai fechar, e você vai dar conta de tudo aquilo que você precisa fazer. Agora, o evangelho é a mesma coisa. Se você não pregar o evangelho, a conta está aí. Alguém precisa pagar essa conta. E quem é que vai pagar? Tem um hino bastante antigo, mas que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? E aí, o que me deixa preocupado, eu não sei você, mas eu fico preocupado com isso. Quantas almas eu vou apresentar ao Senhor? Pastor, quantas almas o senhor tem aí? Olha, eu sirvo ao Senhor desde os meus 17 anos de idade. E eu prego este evangelho desde os meus 17 anos. Hoje estou com 38. Isso já fazem 21 anos que eu prego o evangelho. Prego a palavra de Deus nos púlpitos da vida, nas igrejas aí afora, nas praças, nas ruas, tanto daqui da Bahia também. Prego a palavra de Deus já há algum tempo. E muitas dessas pregações, pessoas se converteram. E em muitos lugares que eu passei, sem pregar, sem estar com o microfone nas mãos, preguei o evangelho no trabalho, na rua, na escola, em algum lugar, em algum momento, e alguém se converteu ali. E eu posso dizer que, sem sombra de dúvida, existe uma centena de pessoas aí que foram alcançadas por este evangelho através da minha vida. Mas ainda é muito pouco. Eu vou dizer de novo, ainda é muito pouco. Eu falo isso com muito temor. Por quê? Ainda que tenha algumas centenas de vidas, meu irmão, a nossa responsabilidade é de milhares. A nossa responsabilidade é de milhares, ou seja, a minha e a sua responsabilidade é de milhares. Nós precisamos ficar constrangidos. E eu vou dizer uma coisa muito séria. Apesar do evangelho ser boas novas, é boas novas para o reino eterno. E nós precisamos pregar este evangelho eterno e não terreno. E aí,
eu não vejo na Bíblia muitas palavras de conforto, mas eu vejo na Bíblia muitas palavras de confronto. Ou seja, o que nós estamos falando aqui tem que te confrontar. Você precisa sentar aí nesse sofá, olhar para o conforto da sua casa e chamar a responsabilidade para você, dizendo: opa, eu estou em falta com o Evangelho, eu estou em falta com Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu não estou fazendo nada. E se isso não te incomoda, se isso não te constrange, se isso não te deixa meio atônito aí onde você está, alguma coisa está errada com você. E nós vamos orar aqui no final. E se eu fosse você, eu aceitaria Jesus novamente na tua vida, ou aceitaria, porque talvez você ainda não aceitou este evangelho, porque o evangelho que não muda, o evangelho que não transforma, não é evangelho, são fábulas, são contos, são história. Se você não se converteu de verdade, se você não prega o evangelho, meu irmão, não é evangelho que está na tua vida, é outra coisa, é um coach, é outra coisa que está na tua vida, mas evangelho não é. E aí alguém fica já assustado: pastor, o senhor está bravo? De maneira alguma. Estou tranquilaço aqui, mas com muito temor no coração, porque essa palavra precisa ser pregada. Pastor, estava vendo o documentário de Billy Graham, pregando no estádio. E lembrei do quanto ele foi parecido com Cristo. Porque Cristo, eu tive o prazer de estar lá em Israel, lá onde foi pregado ali o Sermão das Montanhas, entre as pedras ali onde propagava. E Jesus sem microfone, viu? Pregava para milhares de pessoas. O vento que vinha do mar levava a voz de Jesus para milhares de pessoas. Alcançavam quantas e quantas almas. Eu fico constrangido realmente quando eu posso observar aqui que realmente Paulo, ele não falava crianças, homens, mulheres, ele falava almas. Ele era sedento por almas. Hoje em dia nós temos um hábito terrível de achar: eu vou pregar para aquele senhor de idade, para aquele mendigo. Não. Almas. Eu vou pregar para a prostituta, para o drogado. Almas. Essas almas clamam pela palavra de Deus, elas precisam de ouvir a palavra de Deus. E realmente isso nos traz constrangimento, porque nós precisamos alcançar muito mais. Eu vi o pastor agora falando aqui da quantidade de almas que realmente foram alcançadas. E quanto é importante a gente ter a consciência que poderíamos ter alcançado muito mais, precisamos alcançar muito mais. Então, que essa palavra realmente seja de mudança para a tua, para a nossa vida, porque quando nós estamos aqui falando, primeiro bate aqui na gente, e depois, com certeza, chega a quem é de direito e quem precisa de ouvir essa palavra. Vamos correr aqui então, estamos no subtópico, no tópico 2 agora, acabamos de sair do subtópico 3, vamos para o tópico 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Oh, glória. Ou seja, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, o escritor aqui da lição, ele vai falando aqui em dois subtópicos. O primeiro é a nossa teologia. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós estamos aqui com a lição da CPAD. Você que está nos assistindo talvez pela primeira vez, você está na Assembleia de Deus Renovar, em São José dos Campos, presidida pelo nosso pastor presidente, pastor Ricardo Fernando. E você que está nos ouvindo agora, talvez você é de outra denominação, nós somos uma igreja pentecostal, nós temos uma linha teológica pentecostal. E o pentecostalismo, e tanto que a lição que nós estamos aqui é o verdadeiro Pentecoste, a atualidade na doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então nós realmente cremos no Pentecoste. Mas existem algumas igrejas tradicionais e não vou entrar nesse mérito da questão, não vou entrar nessa linha teológica, apesar de que no segundo subtópico aqui, o escritor ele faz uma diferenciação teológica aqui, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu acredito que não convém no momento. Mas a nossa linha teológica, nós somos pentecostais. E como pentecostal, as pessoas confundem muito. Elas acham que ser pentecostal é ser barulhento. Uma vez eu perguntei em uma casa de recuperação, dando aula ali para os alunos, e eu perguntei: o que é pentecostal? Alguém gritou lá: canelinha de fogo. Então, apesar desse movimento ser muito gostoso,
essa euforia ser muito boa, você levantar as mãos, falar em línguas estranhas, profetizar, você ter todos os dons espirituais, isso é muito bom. Mas o verdadeiro Pentecoste, ele não é simplesmente sobre você. O verdadeiro Pentecoste é sobre a humanidade. O verdadeiro Pentecoste é sobre salvação. Todo movimento pentecostal, ele, depois de ter acontecido, ele foi ocasionado por um movimento de evangelização. Se eu não evangelizo, meu irmão, eu não sou pentecostal. Você pode pular, você pode sapatear, você pode rodar, você pode falar em línguas estranhas, mas se você não evangeliza, você não é pentecostal. Pastor, e o que eu acho que tem que estar bem fundamentado na vida de cada cristão é o seguinte: mas como eu sei, né, se tal igreja está fazendo isso e tal? Siga estritamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o manual do construtor, a espada da luz. Ela foi deixada para isso, para que você venha aqui e consulte. Amo o meu pastor Ricardo, mas se ele trouxer algo para mim que não condiz com a palavra de Deus, eu vou falar: pastor, apesar de te amar, isso não vai de encontro com a palavra de Deus, eu não posso seguir. Porque muitos movimentos hoje em dia é isso que acontece. Muitas críticas, inclusive vêm críticas infundadas com as igrejas que estão seguindo corretamente por isso. Porque algumas querem fugir da palavra de Deus, querem criar novas situações. Eu mesmo tenho um problema sério quando eu vejo um pregador falando assim, eu imagino que teria sido, eu imagino que se tivesse lá. Quando falo eu imagino, eu falo: ai meu Deus, já não está na palavra de Deus da forma que tem que ser. Esse imagino aí está vindo da mente dele, do coração dele, então temos que tomar cuidado. Vamos aqui ouvir com cuidado, tudo exclusivamente na palavra de Deus. Se fugir disso, não guarda no teu coração e não leva para a tua vida. Como é que você sabe que é um movimento pentecostal de verdade? Se a igreja evangeliza, se a igreja é uma igreja missionária, ela é uma igreja pentecostal. Simples assim. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos recebem o batismo no Espírito Santo, depois Pedro, ele vai ao meio e ele começa a fazer o quê? Pregar o evangelho. O que acontece ali? Quase 3.000 almas aceitam a Jesus e se batizam. Ou seja, a igreja cresceu de uma forma assustadora no primeiro dia. Quase 3.000 almas se convertem. Nós vamos ver os movimentos pentecostais que aconteceram na história. Nós vamos ver que esses movimentos pentecostais, depois deles terem acontecido, o que aconteceu? Houve uma explosão na obra missionária. Nós vamos ver no país de Gales, a antiga Grã-Bretanha, nós vamos ver que quando aconteceu o movimento pentecostal ali, com um menino ainda, se eu não me falha a memória, o Edward, é alguma coisa assim, me fugiu o nome dele agora, Evan Roberts, se eu não me engano. Mas aconteceu o movimento pentecostal ali, o que aconteceu? Missionários foram espalhados por vários lugares. Na Rua Azusa, ainda antes da Rua Azusa, na Rua Bonibray, o que aconteceu ali? O movimento pentecostal que todo mundo conhece nos Estados Unidos da América. O que aconteceu? Saindo dali, movimento de missões para todo lado. Tão é verdade isso que dois pastores, dois homens de Deus que estavam ali, Daniel Berg e Gunnar Wing, ouviram essa mensagem, receberam o movimento pentecostal dentro do seu coração, foram inflamados, saíram dali e foram fazer o quê? Missões. E aí vieram para onde? Pátria amada chamada Brasil, vieram para Belém do Pará. O que aconteceu? O movimento pentecostal em Belém do Pará expandiu, foram para todos os lugares, foi para o Rio de Janeiro, veio para São Paulo, foi para todos os estados. Por quê? O movimento pentecostal me faz evangelizar. E o movimento pentecostal, o Pentecoste, o verdadeiro Pentecoste, ele nos dá autoridade para fazer isso. Eu vou dizer de mim, eu não sei da sua vida, e eu não estou aqui formando uma doutrina simplesmente a respeito da minha vida e do meu particular, mas eu estou dizendo que eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Com todos os traços de caráter que eu tenho e com a formação que tive, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sem vontade de falar em público de maneira alguma. Mas no momento em que eu recebi o batismo no Espírito Santo, algo mudou na minha vida. Eu recebi uma autoridade de Deus, eu recebi um poder de Deus e é um dom. E eu confesso para os irmãos que eu tenho uma facilidade que alguns não conseguem ter, que é ler a Bíblia e já conseguir interpretar o texto e pregar a palavra.
Pode parecer, eu não estou querendo jogar confete ou falar que eu sou mais do que ninguém, mas se você me der um texto sagrado no momento ali, talvez com 5 minutos antes do culto acontecer, e você falar, pastor, prega sobre esse texto. Naquele texto, em 5 minutos, eu consigo formar uma mensagem e pregar a palavra de Deus. O Elvis é prova disso, porque já vi algumas vezes. Mas eu não estou dizendo porque isso é meu, é de mim. Isso é um dom de Deus, foi um revestimento de poder. Para quê? Para eu poder anunciar este evangelho. E o que você precisa ter é revestimento de poder, de autoridade, para que você pregue o evangelho. Se você não tiver esse revestimento, se você não tiver essa ousadia, dificilmente você vai conseguir pregar o evangelho com tanta facilidade e autoridade. Pastor, vou deixar aqui uma dica para você que vai estar assistindo. Ao invés de você ficar perdendo tempo com séries, com alguns filmes, não estou falando que você não pode assistir um filme ou outro, pode. Mas em determinado momento, coloca lá no YouTube, o Avivamento da Rua Azusa. Se você ainda não assistiu, assista, porque faz parte da tua e da minha história. Assista o Avivamento da Rua Azusa, você vai mudar a visão sobre o Pentecostalismo. Isso. É o trava-língua. Palavra difícil, eu vou treinar essa palavra. Vamos lá então, subtópico 2 aí, por quem Jesus morreu. Aqui o escritor ele faz uma alusão acerca de alguns pensamentos, de algum raciocínio, que foi para uma parte, foi para outra parte, mas a verdade é aqui que Jesus morreu por todos. Não existe alguém na face da terra em que Jesus não tenha morrido. Ele morreu por todos os seres humanos. E eu volto ao texto sagrado, que é o texto áureo da Bíblia. João 3,16, que você sabe de cor. Deus realmente amou o mundo. Ele amou todo mundo. Aí alguém fala aí, pastor, tem uma pessoa aí que eu não gosto dela. Tem uma pessoa aí que eu não sou muito fã dela, não. Mas Jesus morreu por ela também? Morreu. Você pode não gostar. E eu vou te dar o segredo aqui para você ter uma vida mais plena e abundante na presença de Deus. Você não precisa gostar de todo mundo. Pastor, como assim? Nós somos crentes, nós somos cristãos. Como que eu não preciso gostar de todo mundo? Não, você não precisa gostar de todo mundo e a Bíblia não manda eu gostar de todo mundo. Tem gente que eu não gosto. Eu não gosto de algumas pessoas. Como assim, pastor? O senhor é pastor, como é que o senhor não gosta? Eu não gosto. Mas eu amo essa pessoa. E amar não tem nada a ver com gostar. Amar é você se entregar para aquela pessoa no momento que ela precisar. E qualquer pessoa que no momento que precisar de mim, eu vou amá-la e vou me entregar por essa pessoa. Isso é amar essa pessoa. Agora, gostar é trazer ela para comer um churrasco na sua casa, é trazer ela para comer uma lasanha na sua casa, é para estar no convívio da sua amizade. Isso é gostar. Amar é fazer o bem sem olhar quem. Isso que você precisa fazer. Pastor, mas vem cá, se tiver uma pessoa aí que ele estuprou, matou, roubou, de repente ele aceitou a Jesus, ele mudou de vida e ele vai vir pregar aqui na Renovar. Eu tenho que amar ele? Sério mesmo? Tem que amar. Tem que amar. Você pode não concordar, você pode não gostar dele, mas amar, você precisa amar essa pessoa. Se ele falar assim que quer pedir o perdão, ela tem que perdoar, né? Tem que perdoar. E eu vou dizer uma coisa, olha, falando a respeito de perdão, isso é missões pura, porque o perdão tem tudo a ver com aquilo que nós estamos fazendo. Quando você libera o perdão é libertador. Tem muita gente que não consegue romper na vida porque fica carregando as pessoas nas costas, porque está com muito peso sobre essa pessoa. Por quê? Porque fica carregando peso, fica carregando pessoas nas suas costas, você fica com ódio. E quem fica com ódio de alguém não é essa pessoa que se fere simplesmente, é você. Porque enquanto você não libera o perdão na horizontal, o perdão da vertical não vem. Quem não perdoa vive numa prisão. Numa prisão. Tem que se libertar. E o perdão, eu costumo dizer o seguinte, se quiser escrever, pode escrever. O perdão é a chave que te tira da prisão. Quer sair da prisão? Você tem uma chave, que é você liberar essa pessoa, é o perdão. Pastor, eu comentei sobre isso porque muitas pessoas não entendem essa questão de você ter que perdoar. Eu já conversei com várias pessoas que não são cristãos e outros que são. E fala assim, eu acho um absurdo uma pessoa ter matado, roubado, e ainda ir para o céu, como assim? Mas é assim que Deus ensinou, que o amor, ele tudo pode, ele tudo vence. O amor, ele pode tudo. Por mais que a pessoa tenha feito tantas coisas, ele dá o maior exemplo. Quando ele estava a ponto de morrer na cruz do Calvário, e aquele ladrão Dimas, pediu falando para ele, não, o senhor não fez nada. Quem tinha que estar aqui realmente éramos nós.
E o Senhor garante para ele que ele estará no céu, porque ele se arrependeu. Então é muito importante realmente falarmos sobre isso. E nós realmente precisamos entender. E sinceramente, eu não perdoo porque eu sou bonzinho, mas eu perdoo porque eu sou inteligente. Porque eu entendo e entendi na palavra de Deus que quando eu libero o perdão, eu sou abençoado. Então libera o perdão, não importa o que fizeram com vocês, não importa se alguém te feriu, se alguém te traiu, se alguém disse alguma coisa que você não queria ouvir, não importa o que aconteceu, libera esse perdão, libera, você vai ver que você vai ver uma vida muito mais leve, você vai conseguir realmente dormir o sono dos justos. Pastor, recordei agora de um outro pastor que ele disse assim, eu tomei um susto, ele falou assim, olha, eu não gosto de orar, mas eu tenho necessidade, eu preciso, eu dependo da oração, é a oração que me dá minha reserva para passar por todos esses momentos. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, eu não oro porque eu não gosto. Sim, mas você tem necessidade, é aquilo que vai fazer te fortalecer espiritualmente. Então, da mesma forma do perdão, do que nós falamos, a oração também é um segredo aí fundamental para que você tenha uma vida de intimidade e possa continuar galgando aí para o caminho da salvação. O pastor Ricardo fala que a nossa obrigação aqui é ajudar pessoas a serem guiadas para o caminho da salvação. Então é isso que nós devemos fazer, orando, jejuando, buscando a palavra de Deus, e dessa forma muitos e muitos serão alcançados. Muitas e muitas almas. Lembrando que você é um missionário. Como missionário, e eu vou dizer uma frase aqui que é muito forte: todo cristão é um missionário ou um impostor. Se você não é um missionário, me desculpe, mas você é um impostor. Você não é crente de verdade. Você ainda não aceitou o evangelho. Você pode ser um frequentador de culto, você pode estar na igreja, mas se você não é um missionário na prática, você é simplesmente um impostor do evangelho, porque o verdadeiro evangelho me faz transmitir aquilo que está no meu coração, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Terceiro, evangelização local e transcultural. Nós vamos ter uma surpresa, hein? Tem surpresa. Coisa então, boa, hein? Coisa que vocês não viram ainda numa EBR, hein? Não sai daí não, fica ligadinho aí. Então o Novo Testamento, ele realmente nos mostra que a igreja, ela é uma agência missionária. Isso é fato. Todo cristão precisa ser um missionário, todo cristão precisa evangelizar. Dentro disso, nós precisamos entender os meios de evangelização. E cada dia mais está difícil, está diferente. Eu sou de uma época em que era muito comum você entrar no ônibus e entregar folheto para as pessoas, e eu fiz muito isso. Eu sou de uma época em que era muito comum você bater de porta em porta e entregar um folheto evangelizando. Quantas vezes eu fiz isso? Eu sou de uma época em que era muito comum você ir nas madrugadas, entregar sopa para as pessoas, moradores de rua, usuários de droga, e você fazer esse modo operante. Era muito comum. Eu sou de uma época em que era muito comum você ir numa praça pública, pegar um som de um carro, colocar em cima e começar a pregar o evangelho. Eu sou de uma época em que era muito comum você ir numa praça ou então numa feira ao ar livre e ali no gogó começar a gritar e anunciar o evangelho. Eu sou de uma época assim, mas os tempos mudam. Não se dá mais para evangelizar do jeito que nós evangelizávamos no passado. E algumas pessoas ficaram para trás. E eu vou dizer um negócio que pode até ser muito pesado, mas é verdade. A igreja que não investir em mídia, a igreja que não investir nesse recurso que nós estamos aqui fazendo aqui agora, ela vai sofrer as duras penas, porque os tempos são outros, os dias são difíceis e nós precisamos nos adaptar. Eu não estou dizendo para você modernizar o evangelho continua o mesmo, a palavra continua a mesma, mas o meio em que você evangeliza deve mudar. Eu comecei a pregar a palavra de Deus nas praças, comecei a pregar nas feiras ao ar livre, e agora estou pregando aqui sentado com o microfone e você aí no conforto da sua casa. Pastor, me recordei agora de lá no Jardim Imperial, saímos para evangelizar, levando panfletos, e uma jovem que tinha acabado de se converter, ela entregou um panfleto para um rapaz bêbado, estava alcoolizado. O outro alcoolizado tirou dele, e falou, que besteira. Ele tomou da mão dela e falou assim, devolve para mim que Jesus mandou entregar para mim, não foi para você não.
Até mesmo bêbado, aquela pessoa que estava alcoolizada, a ponto ali de não entender nada, falou assim: olha, Jesus mandou entregar para mim, guardou no bolso dele e falou que depois ia ler. Quem sabe esse panfleto não mudou a vida dele? Mas nós sabemos que nos dias de hoje, é claro que nós precisamos de ter novas estratégias, e sim, se puder continuar com as antigas também, que continue, mas as novas têm que ser, com certeza, aí, praticadas de grande forma aí, né? Eu me recordei aqui agora, você falando aí, eu me lembro uma vez que eu fui entregar um folheto para uma mulher, e ela na casa dela, assim, na garagem da casa dela, eu entreguei o folheto na mão dela. Sabe o que ela fez com o folheto? Ela amassou e jogou na minha cara. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar com raiva dela? Eu vou ficar falar, eu não vou mais evangelizar, tadinho de mim. Meu, toma vergonha na cara, né? Nós fomos chamados para pregar o evangelho. E a Bíblia vai dizer, se alguém não ouvir o evangelho, quando você entrar numa cidade, a Bíblia vai dizer o seguinte, que nós precisamos sacudir a poeira do pé e ir embora. Lá na Bahia tinha casa lá que você chegava lá, eles falavam, toma cuidado que a senhora ali joga água quente, viu? Falava assim, tinha que ir pisando em ovos ali para poder entregar os panfletinhos. Então, quantas vezes, eu lembro também uma vez que nós fomos evangelizar, não foi água quente, mas foi na mangueira. A mulher mandou a gente embora ali na mangueira. Mas não tínhamos medo e nunca isso foi motivo para nos parar. Agora, o que eu quero dizer? Essa mesma senhora que pegou o folheto e jogou na minha cara, passou algum tempo, sabe onde que ela estava? Na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ama todo mundo e nós precisamos pregar o evangelho, seja quem for. Nós precisamos anunciar este evangelho. Mas a verdade é que nós estamos num momento pandêmico e a maioria das igrejas, ou por que não dizer todas elas, estão fechadas e não podem ter os seus cultos ao vivo, presencial, e também precisa ter, quando é ao vivo, precisa ter o distanciamento. E nem todos podem ficar acomodados dentro da igreja. Mas hoje nós temos a tecnologia e nós precisamos utilizar essa tecnologia. Hoje você tem vários meios de evangelização e eu vou dizer uma coisa, hoje está muito mais fácil evangelizar do que há 20 anos atrás, mas muito mais fácil. Por quê? Hoje você tem o WhatsApp. Ao invés de ficar usando o WhatsApp para coisas banais, use o WhatsApp para evangelizar. Você tem uma ferramenta aí nas suas mãos, um smartphone, e esse smartphone ele é poderoso para evangelização. É uma arma poderosa. Você pode orar por alguém que está lá em outro lugar. Você pode discipular a pessoa através do Zoom, falando ao vivo com ela. Você pode gravar vídeos falando nas redes sociais. E eu vou te incentivar. Pregue a palavra de Deus, faça os seus stories aí no Instagram, no Facebook, faça aí os seus vídeos, evangelize, pregue a palavra de Deus. Tem tanta coisa ruim acontecendo na internet e você com uma coisa boa que é o evangelho, você não faz nada. Pastor, eu quero mandar um abraço para a missionária Vânia e o nosso presbítero Arturo. O que eles fazem pelo WhatsApp, naquele grupo de intercessão, só quem participa que sabe. Que observa ali o tanto que eles põem para orar, fazem uma lista ali, atualiza a lista, fala, vamos orar por essas pessoas, vamos atualizar. Então, isso aí não é desculpa não. Não é desculpa não de você deixar de evangelizar, deixar de orar, deixar de fazer a obra do Senhor. Né? Então, a tecnologia chegou, o que a missionária Vânia fez? E o presbítero Arturo se atualizou. Se atualizou e está usando isso aí como flecha. Agora, me desculpe, irmã Vânia, eu sei que a senhora está assistindo aí, irmão Arturo, um abraço para vocês. Mas me desculpe, eles têm quantos anos? 20? Eu tentei preservar a idade. Você não precisa falar a idade. Se quiser escrever no comentário aí, pode escrever. Mas eles não têm 20 anos de idade, né? O espírito é de 20. É novinho, de 20, o espírito 20 é novinho. De 15 anos, é. Mas eles já são da melhor idade. Melhor idade, irmã Vânia. Da melhor idade. E mesmo assim, ela é incansável. E olha, ela acabou de passar por uma cirurgia, está em recuperação na sua casa, sem poder sair, mas ela incansavelmente evangeliza através das redes sociais. Grande exemplo. Então, isso não é desculpa. Você fala, eu não tenho tempo para evangelizar. Mentira. Mentira. Para de inventar mentira. Vai ficar inventando mentira até quando? Fala que você ainda não se converteu de verdade, que você precisa, não estou dizendo só na rede social, mas eu estou dizendo na vida. A sua vida precisa ser um exemplo em todos os sentidos para evangelizar. Pastor, eu quero fazer menção ao último culto de ensino que o pastor Ricardo citou sobre altares. Sobre você levantar altares no seu trabalho, na tua casa, nos lugares que você vai. Se você aprender o que é realmente levantar um altar, você vai conseguir
ir até os confins da terra, seja ele por WhatsApp, seja ele pessoalmente, seja ele da forma que for. Então, aprendamos a levantar altares aonde você for. Ah, mas onde eu vou lá é uma guerra, meu trabalho lá só tem gente lá que são de outras religiões, espírito, candomblé e tantos outros aí, e de repente aí eu me sinto até ofendida. Levante um altar. Levante um altar, tire um tempo ali no teu trabalho para orar, para buscar a presença do Senhor. Você vai começar a ver conversões aí que você nunca imaginou. E você vai ver o Evangelho sendo um canal de bênção de uma forma toda especial. Lembrando que a oração, ela é poderosa para visitar alguém. A oração, ela é poderosa. Por quê? Porque você pode não estar em um determinado local, mas você pode orar com ousadia. E a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas islâmicas, de lugares que é difícil se pregar o evangelho, mas alguém do outro lado orou por aquela pessoa, Jesus apareceu em sonho para aquelas pessoas e elas se converteram através de sonhos, de revelações. Sabe por quê? Porque existe uma igreja que ora, existe alguém que está orando pela obra missionária, existe alguém que está intercedendo. Então, seja esse intercessor. Você sabe que eu fui buscar papelão na casa da mãe do presbítero Jefferson, a irmã Dulce. E ela, com um carinho, uma atenção gigantesca, trouxe os papelões, pediu para eu entrar ali, cortar e tal. E quando nós fomos embora, nós fizemos uma oração ali, né? Com bermuda, ela estava ali de... Pode usar bermuda? Pode, né? Ter bermuda, boné ali e tal. Fizemos uma oração e ali Deus abençoou ali a casa dela, eu tenho certeza. E o engraçado é que as pessoas que passavam na rua achavam estranho, né, a gente está orando ali, mas eu aprendi com o meu pastor Juliano, pastor Ricardo, né, e tantas outras pessoas, que em qualquer momento que você tiver uma oportunidade, seja ela indo na casa visitar alguém, ir almoçar na casa de alguém, não deixe de sair de lá sem orar por essa pessoa, que você vai ver o tanto de efeito que vai causar essa oração. Eu vou finalizar essa parte, porque a produção já vai preparar aqui um vídeo para você assistir, do pastor Hélio. O pastor Hélio está lá na África. Ele vai falar um pouquinho aqui com vocês. Mas eu vou aproveitar esse momento e dizer o seguinte: você está disposto a fazer pela verdade o que as religiões falsas fazem pela mentira? Vou dizer de novo, e se você quiser gravar aí para nunca mais esquecer, pode gravar. Você está disposto a fazer pela verdade o que as religiões falsas fazem pela mentira? Então, toma muito cuidado. Nós precisamos realmente entender o que é o Evangelho. Pastor, antes de fazer eu queria só deixar cravado no coração de vocês, que eu achei muito interessante na lição, quando fala em Mateus 13:38, Jesus disse, o campo é o mundo. Eu achei maravilhoso, porque muitas pessoas querem o campo, eu vou no campo missionário, eu vou lá para a Nigéria, eu vou para a África, eu vou lá para Taipas, eu vou para, enfim, para tantos lugares, mas o campo é o mundo. Isso quer dizer que o campo pode ser seu vizinho, pode ser seus parentes, seus familiares, alguém de fora, alguém de perto, não interessa, o campo é o mundo. Fica cravado aí no teu coração. Então vamos já, fica ligadinho aí, assiste esse vídeo, não sai daí não que a gente já volta. Olá, querido, graça e paz. Nós passamos por aqui para falar um pouco sobre evangelismo de criança, evangelismo de jovem, evangelismo de adulto. Primeiro ponto, evangelismo de criança, nós temos um relacionamento com a criança para podermos alcançar a família da criança. Os jovens, nós nos relacionamos com ele através de um programa chamado Casa Pão aqui, onde nós pregamos a palavra, nós ajuntamos eles com o desejo que eles têm de ouvir a palavra e damos também um mata-bicho ou um café para eles, um pão com manteiga, um chá, alguma coisa desse gênero para poder atrair. Porque o problema aqui, mas é a fome. As crianças nós tratamos de formas diferenciadas, porque trabalhamos com a escola e da escola nós já trabalhamos com o evangelismo direto com as crianças, ensinando a cantar, falando versos bíblicos. E nessa questão de trabalhar com crianças sobre evangelismo, há uma razão muito lógica para isso, porque agradam-se as crianças, alcançam-se os pais. E por ser aqui um país, assim, a maioria muito esmagadora de muçulmanos, nós temos uma dificuldade muito grande de relacionamento com o evangelho, né? Levando o evangelho para eles. Então, qual é o nosso tipo de evangelismo que nós fazemos com eles? Nos relacionamos com eles, nos mostramos para eles quem nós somos, falamos para eles, não falamos para eles do amor de Jesus, falamos para eles do nosso amor por eles,
porque o nosso amor alcançando eles, automaticamente eles começam a entender o amor de Jesus. Tem dado resultado. Segundo ponto que nós fazemos aqui é trabalho com discipulado. Nós discipulamos e isso deu muito resultado. Então, mas isso não é trabalho com crianças mais, é trabalho com adultos. Por quê? Porque através da criança nós nos relacionamos com esses adultos e começamos então a fazer um trabalho de discipulado com eles. E isso deu muito resultado. Por quê? Nós abrimos algumas igrejas com esse discipulado que foi feito aqui na mesa da minha casa, na hora do café, 1 hora, 2 horas de Bíblia, falando com eles e massificando o Evangelho no coração deles. E isso foi importante. Então, nosso trabalho aqui, trabalhar com crianças, é alcançar a família. Nosso trabalho com jovens é trazer eles para perto, para poder levar eles para um tempo de discipulado. Então, o Evangelho vai crescendo. Hoje nós trabalhamos com 17 igrejas por isso. São 17 igrejas que nasceram praticamente do trabalho direto de discipulado. Então, esse é o resultado. O discipulado é o trabalho que nós fazemos aqui. Por quê? Porque, como a maioria é muçulmana, nós temos dificuldade de levar o Evangelho como ele é. Porque tem a questão cultural, tem a questão da língua, tem a questão das crenças religiosas deles aqui, do modo deles conhecerem como eles conhecem a Deus. Então tem todo um processo que a gente tem que entender e trabalhar em cima dessa questão ideológica deles e religiosas também. Então nós trabalhamos dessa forma. Eu não sei se ficou bem explicado aí, tá bom? Mas qualquer coisa estamos aqui para mais averiguar. Olha aí que maravilha. Esse é o pastor Hélio. O pastor Hélio, ele está lá na África, na ilha de Moçambique, fazendo um excelente trabalho. E ninguém faz nada sozinho. Eu costumo dizer que ninguém vai para o céu sozinho. Nós vamos para o céu juntos. Então nós precisamos evangelizar juntos. A igreja, ela é realmente uma força poderosa, mas ela precisa entender que nós estamos todos interligados. E quando entendemos isso, aí nós vamos mais longe. Eu aprendi uma frase que diz o seguinte: sozinho você chega mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então, se nós queremos ir mais longe, que é o céu, nós precisamos ir junto. Fala um pouquinho do pastor Hélio lá. Pastor Hélio, o trabalho que eu tive o privilégio de conhecer é fantástico. Crianças morrendo por dor de barriga devido à água contaminada, crianças passando por situações terríveis. Sabe o que ele faz? Ele vai nos vilarejos, ele vai em determinadas aldeias, em determinados lugares, ele vê uma criança desnutrida, sabe o que ele faz? Ele pede permissão para os pais e leva para a casa dele. Leva ali os familiares ali. Ele falou que estava com 5 crianças ali na casa dele, trazendo de novo para a criança ficar bem nutrida, tentando curar aquela dor de barriga ali devido à água contaminada. Um trabalho maravilhoso. E ele precisa da tua ajuda. Ele precisa sim da tua oração, mas também precisa da tua contribuição. Nós ajudamos também através do Revival, mas nós sabemos que precisamos alcançar ainda mais. As necessidades são grandes lá. E o trabalho é muito lindo, um trabalho maravilhoso. Pastor Hélio, se estiver em algum momento assistindo esse momento, essa aula, que Deus abençoe a vida do Senhor e continue te levando. Eu lembro de uma palavra de um missionário que chegou num lugar, num campo missionário, ele clamou a Deus falando assim: Deus, me leva para o lugar mais escuro dessa terra, levando para o lugar onde mais precisa. Um trabalho maravilhoso do pastor Hélio, que Deus abençoe a vida dele de uma forma poderosa. O que nós precisamos entender é o seguinte: alguém que não conhece a palavra de Deus, que não conhece o que é missões, ele vai dizer o seguinte: para que enviar recursos para missões na África? Para que enviar missionários lá na África, sendo que aqui no Nordeste do Brasil tem necessidade, se aqui mesmo no estado de São Paulo tem necessidade, se no meu bairro tem necessidade, para que eu vou mandar missionário lá? Para que eu vou pregar lá? Primeiro eu vou pregar aqui, primeiro eu vou fazer aqui, primeiro eu vou cuidar aqui para depois ir lá. Não é assim que funciona. Missões é simultâneo, ou seja, na mesma hora que você prega aqui, você envia alguém lá. Você não precisa pregar para todo mundo aqui para depois evangelizar lá. Enquanto você está pregando aqui, você já vai enviando recursos, envia alguém lá e a obra do Senhor vai sendo feita e concluída. Pastor, qual o nome da filha do pastor Rafael? Elisa? Elisa. Elisa, ela me emocionou no último culto que ela estava aqui.
Ela trouxe para mim na hora das ofertas, ela subiu no altar aqui, no púlpito, ela subiu aqui e me entregou um envelope. Eu falei, para que é? É ali, não, é para o senhor mesmo. É para as criancinhas que estão com dor, morrendo com dor de barriga. Aí quando eu fui ver, tinha R$34, sabe do quê? Venda de garrafa de plástico. Ela pediu para o tio dela vender as garrafinhas, e ela trouxe aqui, pediu para a mamãe escrever, a Priscila, e ela escreveu, é para as crianças que estão com dor de barriga, que o presbítero Elvis anunciou no culto passado. Olha que exemplo maravilhoso, olha que coisa contagiante de você querer realmente fazer a obra do Senhor. Fiquei emocionado, abracei ela tanto, acho que eu quebrei umas 2 costelinhas dela. Primeiro, nós precisamos entender o seguinte, alguém fala, eu vou fazer missões quando eu tiver muito dinheiro. Mentira, se você não faz com pouco, você não vai fazer com muito. A Bíblia diz o seguinte, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, primeiro você precisa ser fiel no pouquinho. Se você pode contribuir com R$10 mensais, com 20, com R$30 mensais, se é o pouco que você consegue, faça com isso. E assim você vai crescendo e você vai ajudando a obra missionária. Mas eu disse aqui que a obra missionária, ela é feita de forma multiforme, né? É a multiforme graça de Deus e sabedoria de Deus. Como é que funciona? Você está pregando aqui o Evangelho, mas você envia alguém lá na África, como o pastor Hélio, para pregar a palavra de Deus. Mas, graças a Deus, lembra do que eu disse no começo? Uma igreja que não evangeliza está fadada ao fracasso, mas uma igreja que evangeliza, ela está realmente indo ao sucesso, não sucesso nessa terra, mas ao sucesso no céu de glória. A produção já vai colocar aí mais um vídeo, você vai acompanhar agora o pastor Alexandre, que está lá em Portugal, anunciando este evangelho que é poderoso. Pode colocar, produção. Olá, igreja, graça e paz, tudo bem? É com muita alegria que nesse dia eu tenho o privilégio de falar a vocês aí do Ministério AD Renovar. Que bênção, glória a Deus. Aproveito essa oportunidade para saudá-los, né, a todos, como também o Ministério Pastoral, o pastor Ricardo, sua esposa Rosa e todo o corpo ministerial, né? E é uma alegria estar com vocês nesse momento, participando dessa escola bíblica no tema de evangelismo. Agradeço aí o convite do nosso irmão presbítero Elvis, do pastor Juliano, uma brilhante ideia, é isso mesmo. Nós aqui em Portugal também nós estamos trabalhando nessa questão do discipulado e evangelismo. Nós iniciamos uma escola de evangelismo e estamos estudando o plano mestre do evangelismo de uma forma mais objetiva e prática e trazendo também um princípio de ensinamento para a nossa igreja local. Nós sabemos que a estratégia evangelística e missionária de uma igreja local depende muito da sua maturidade, né? Daquilo que ela conhece e o desejo que ela tem em cumprir a missão de Deus através dos ensinamentos, através dos desafios e, claro, do conhecimento de cada comunidade local. Por exemplo, nós que estamos em Portugal, a estratégia de evangelismo é totalmente diferente da estratégia evangelística do Brasil, ok? Porque existe a questão cultural, e, enfim, existem outras questões importantes que nós temos que analisar, ok? Mas assim, desde que a gente chegou em Portugal, aprendendo um pouco aqui com os portugueses, a melhor estratégia de evangelismo que nós conseguimos visualizar e colocar em prática é através do relacionamento. Isso mesmo, através do relacionamento. Nós estamos criando pontes, nós estamos criando meios para pregar o evangelho, ok? É uma nação muito necessitada, é uma nação religiosa e temos que tomar cuidado em alguns pontos, né? E por isso que o relacionamento é muito importante para a gente compartilhar o evangelho. Por exemplo, nós estabelecemos aqui um projeto chamado-se Minha Casa, Uma Igreja. Então esse projeto está dando muito certo, né? Estamos desenvolvendo em uma casa aqui, por exemplo, e nós temos já um grupo de portugueses ouvindo o evangelho. Mas por causa dessa pandemia, né, tivemos que recuar um pouco, mas nunca deixamos de avançar. E estamos
continuando fazendo nosso discipulado, nosso treinamento, nosso evangelismo, seja através de um telefone, seja através de um aplicativo, do WhatsApp, através do Zoom, nós estamos dando essa continuidade, ok? Mas é isso, uma igreja madura, ela está pronta para entender esse desafio. E sabemos que o evangelismo não é opcional, é uma ordem. Enquanto nós ouvimos e quando nós lemos as passagens da grande comissão, que está lá em Mateus, em Marcos, Lucas, em João, em Atos, que falam para nós, que mostram para nós os textos da grande comissão. Ao ler esses textos, não tenho dúvida, eu tenho que obedecer, eu tenho que cumprir a ordem de Jesus, ok? Então Deus abençoe vocês, parabéns pela atitude, e quando a igreja pare para pensar e aprender, o avanço com certeza é muito mais rápido. Um abraço para vocês, até mais. Esse daí foi o pastor Alexandre Moreira, ele está lá em Portugal e está anunciando o evangelho, fazendo um excelente trabalho. E aí alguém fala, nossa, mas tão distante um povo do outro, um na África passando necessidade, o outro de forma, com uma vida tão boa ali, como é que se prega o evangelho lá? Eu volto a dizer, o evangelho é para todos. Portugal é um país extremamente necessitado da misericórdia de Deus. E alguém ouviu o chamado, como o pastor Alexandre, e foi pregar o evangelho. O que nós precisamos entender é que existem missões aqui na nossa cidade, e aqui é uma missão urbana que nós fazemos. Mas existe uma missão que é transcultural, ela muda a cultura. A cultura na África é uma, a cultura no Brasil é outra, a cultura lá em Portugal é outra. Cada região, cada lugar tem a sua cultura, mas o evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma, a essência do evangelho, ou seja, Jesus sendo o centro, é o mesmo, é Ele quem muda a vida das pessoas. E nós precisamos entender que nós precisamos fazer missões. O presbítero Elvis, ele vai falar aqui agora a respeito de um trabalho que o Revival e essa igreja está fazendo de forma excelente. Como é que vocês estão arrecadando dinheiro para poder mandar para Portugal, para poder mandar para a África? O que vocês estão fazendo? Como é que é esse trabalho? Glória a Deus. Queria dizer também que quando mandamos a mensagem ao pastor Alexandre Moreira, nós pedimos o seguinte, para ele nos passar, através do vídeo, quais as estratégias que ele estava usando lá em Portugal, uma vez que lá tem tanta dificuldade de evangelizar, né? E ele falou que ele está buscando a questão, vocês viram aí no vídeo, do relacionamento. Olha só que estratégia, ele chega na pessoa, ele causa um vínculo com aquela pessoa, ele começa a ganhar a família, ele começa a chegar, e ele precisa dessa intimidade, ele tem que ir chegando, logicamente que deve manter os seus limites, né? Senão pode também extrapolar até alguma questão cultural, alguma questão assim, mas ele está fazendo um trabalho maravilhoso, usando a estratégia que Deus deu para ele, através dos relacionamentos. O trabalho que nós estamos fazendo no Revival é um trabalho que está alegrando tanto o meu coração, porque nós fomos numa reunião e o evangelista Luiz, lá da igreja no Jardim da Granja, eu esqueci agora o nome da igreja agora, mas uma igreja abençoada lá no Jardim da Granja, e ele estava comentando que ele conseguia arrecadar através do papelão. Ele pegava aquele papelão com o furgão lá que ele tem, e ele levava para um determinado ferro velho, vendia aquele material e revertia para o Revival, para ajudar alguns desses lugares, desses missionários. Deus tocou no nosso coração e nós falamos assim, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar esse projeto, vamos divulgar, vamos levar para todas as igrejas que compõem esse projeto, e nós vamos fazer triplicar, quadruplicar, e o céu é o limite. Vamos conseguir aí trazer mais arrecadação. Pasmem vocês, mas através da divulgação, no primeiro mês de trabalho, nós pulamos aqui de um valor X para 10 vezes mais aquele valor que nós estávamos arrecadando. E nossa meta não parou. As pessoas estão vindo atrás, querendo doar
cobre, querendo doar alumínio, querendo doar tantas outras coisas. Lógico que o nosso carro-chefe, por enquanto, é o papelão, mas se você desejar e quiser doar, nos procure, nós vamos até você, vamos retirar e nós vamos reverter tudo isso para o projeto missionário. E quando o dinheiro vem, você sabe o que nós fazemos? Nós trazemos aquelas pessoas que querem doar financeiramente, em valores, em espécie, nós vamos lá, fazemos o depósito, entregamos depois o comprovante para essa pessoa, mandamos lá fotos, tudo para a pessoa ver quem ela está ajudando, e o trabalho anda prosperando, e nós vamos ainda alcançar muitas e muitas pessoas. Para isso nós precisamos da tua ajuda. Nos ajude com doação de papelão, alumínio, cobre, o que você tiver, me liga, que a gente analisa, vê se é possível. Se for coisa muito grande, a gente cria uma estratégia, vai buscar, e o nome do Senhor vai sendo glorificado com essas doações aí, tá bom? Realmente nós precisamos fazer alguma coisa. Mas dentro disso, dessas nações que são grandes e que nós precisamos pregar o evangelho, tem mais uma nação aí, né? E graças a Deus, essa igreja, ela está alcançando essa nação. E eu vou deixar o Elvis falar um pouquinho sobre essa nação. Olha só, eu fui agraciado no programa Conectados, com a presença da nossa amiga Jéssica, que aqui está interpretando Libras. No começo eu falava assim, você vai, traduzir. Ela falou, não. Interpretando. Aí eu falava, como é que eu falo? Deficientes auditivos? Não, é surdos. É assim, ela foi nos ensinando como tem que ser falado da forma correta. Então eu quero deixar aqui uma mensagem simples aqui para a comunidade dos surdos aqui, que nos dão a graça aqui, presença aqui nos cultos, também online. Então vou deixar aqui bem simples, que eu ainda estou engatinhando ainda, tá bom? Tem como ficar com o microfone aqui, meu pastor? Aqui, ó. É só para dizer para eles assim, ó, a paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês. Jesus é vida. Amém? Que Deus abençoe a comunidade dos surdos, que cada vez mais sejam alcançados de uma forma poderosa. Temos uma equipe aqui na igreja, aqui, a Jéssica, a Janu, o Felipe, a Daiane, né? A Daniele já está se preparando para poder também aprender e conseguir divulgar da melhor forma possível. A Daniele, que é uma jovem, né, e está fazendo parte também. Então, assim, nós sabemos que alcançando também os surdos, nós podemos aí fazer muitas coisas acontecerem. E para minha surpresa, já está acontecendo milagres no meio dos surdos. Já tivemos testemunhos aí de pessoas que estão aqui surdos, aonde sentiram o Espírito Santo de forma tamanha que foram curados ali de uma inflamação no ouvido. A outra ali, a Graça, ele pôde testemunhar que sentiu a presença de Deus através do Espírito Santo de uma forma tamanha que ela mal soube explicar ali, tamanha foi a vontade ali de glorificar a Deus. Então a comunidade dos surdos sendo bem alcançada e bem representada aí por essas pessoas aí que estão doando a vida para a comunidade de surdos através da Libra. Lembrando que missões se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Bom seria que nós fizéssemos os três, e tem muita gente que faz os três. Ele contribui, ele ora e ele vai. E com as mãos daqueles que interpretam. Ah, tem mais essa. Boa, ótimo. Então nós precisamos fazer alguma coisa. E aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que é que você pode fazer pela obra missionária? O que é que você pode fazer para evangelizar as nações? Nós temos aqui algumas irmãs na nossa igreja, além desse trabalho de papelão, de arrecadação de papelão, também tem o bolo missionário, onde uma irmã faz o bolo, eu vou me furtar de dizer o nome delas, mas ela faz o bolo, entrega para a pessoa e aquele dinheiro vai para a obra missionária. Tem uma outra irmã que faz um pão, e que pão gostoso, né? Os dois, o bolo e o pão é excelente, faz um pão missionário, entrega ali, a pessoa compra aquele pão e esse dinheiro é revertido para a obra missionária. Mas elas se doaram, ela falou, olha, eu não sei fazer muita coisa, mas o que eu sei, isso eu vou fazer. É como, lembra da viúva? Eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho é isso aqui, está aqui. E ela foi lá e entregou. Então nós precisamos entender isso. E elas entenderam o propósito e estão fazendo o que elas podem para fazer missões. O que é que você pode fazer? E eu quero chamar a tua atenção agora. Você pode contribuir
Então contribua. Vai ser colocado aqui agora os dados bancários da nossa igreja. Junto com os dados bancários, bem acima aqui você vai ver o Pix da nossa igreja e é bem fácil de você ofertar através do Pix. Você pode, e lembrando, dízimo é uma coisa, oferta missionária é outra, dízimo é primícia, dízimo é o primeiro, dízimo é aquela entrega de alegria que você dá ao Senhor, você devolve a 10ª parte dos seus rendimentos, isso é o dízimo, é questão de princípio. Mas além do dízimo, você pode também contribuir com a obra missionária. Então os dados estão aqui, tira um print aí da tela do seu celular, você que está assistindo, anota aí, escreva aí, para você contribuir com a obra missionária. Fala, eu quero contribuir com a obra missionária, eu quero fazer alguma coisa. E quando você se colocar de pé e começar a fazer alguma coisa, as portas vão se abrir, as janelas vão se abrir, e a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida, e você vai conseguir fazer muito mais daquilo que você imagina. Pastor, você sabe que muitas pessoas têm um bloqueio quanto a isso, porque de repente em algum determinado momento da vida ajudaram alguma instituição, alguma coisa e não viu o resultado. Mas eu fico tão feliz porque o revival, ele já está acontecendo. Ele já está em andamento. Então, quando você contribuir, você vai ser mais uma flecha polida. Você vai ser mais um que vai transpassar barreiras e vai poder ajudar. E você, se você desejar, e assim nós vamos fazer, sem você pedir, mas se você desejar também, nós vamos te mandar também o que está acontecendo, mostrar através de fotos, vídeos, para você chegar e falar, nossa, que bom, eu estou ajudando e eu estou vendo o resultado. E no começo do programa nós falamos o quê? Para que você aprenda a não transferir responsabilidade. Isso aí não é responsabilidade da liderança do Revival, do pastor Ricardo, do pastor Juliano, não, é responsabilidade de todos. Mas se for fazer, faça de coração, que com certeza Deus vai se alegrar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que tudo aquilo que você colocar às mãos, o Senhor Deus prospere. Eu vou orar nesse momento, pedindo para que a presença de Deus esteja sobre a tua vida de forma sobrenatural e que você sinta tudo isso que nós acabamos de falar aqui, que você realmente sinta essa presença desse Deus Todo-Poderoso. Se você puder fechar os seus olhos aí e curvar a tua cabeça, ore junto conosco. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por todos esses, Senhor, que estão neste momento ouvindo a tua palavra. Senhor, que esta palavra penetre o mais profundo de cada coração. Que cada um entenda, Senhor, o propósito que deve ser feito de evangelizar as nações, de ir pregar o Evangelho. Senhor, cada um com o seu recurso, sendo ele muito, sendo ele pouco, mas que cada um possa entregar, Senhor, com o coração alegre, que possa fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor nos confiou a fazer. Senhor, sabemos que a responsabilidade não é nossa simplesmente, mas a responsabilidade é minha, a responsabilidade é dessa pessoa que está me ouvindo neste momento, e que possamos entender a nossa responsabilidade e pregar o Evangelho, Senhor. A única coisa que nós devemos fazer em tempo e fora de tempo é pregar a palavra, é anunciar o Evangelho. Que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, que o Senhor levante, ó Pai, mantenedores, que o Senhor levante, ó Pai, pessoas dispostas a fazer o ID, a ir anunciar a Tua palavra, que o Senhor prospere este meu irmão, essa minha irmã, Senhor, que aquilo que essa pessoa propôs no seu coração de contribuir neste momento, ó Pai, que as janelas do céu se abram, que haja uma bênção sobre a vida desta pessoa, guarda, livra, proteja de todos os males dessa vida, Senhor, de todo acidente, de todo perigo, de todo homem mau, de tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te peço todas essas bênçãos, te agradeço no nome de Jesus, amém e amém. Eu quero agradecer a você que esteve aí conosco até esse momento, que a presença de Deus esteja sobre a tua vida, esteja sobre o teu lar. Quero lembrar que hoje você esteve aqui participando da nossa Escola Bíblica Renovar. Quinta-feira nós estaremos aí novamente às 19h30. Você vai estar aí ouvindo uma palavra poderosa de ensinamento junto com o nosso pastor. E eu tenho certeza absoluta que vai ser uma bênção. Então não perca, fica ligadinho. A nossa oração que acontece aqui, acontecia nas madrugadas, mas devido aos decretos que têm ocorrido, a nossa oração agora, ela acontece de forma presencial na sua casa e não aqui na igreja. Então, no momento da oração, você vai estar orando aí na sua casa, mas levante o clamor, ore a Deus, e eu tenho certeza que Ele vai ouvir a tua oração e vai sarar esta terra. Domingo, nós não teremos o culto pela manhã,
e também não teremos o culto à noite presencial, mas nós teremos o culto à noite de forma online. Então às 18 horas nós estaremos aqui ligadinho, então conecte aí conosco, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida e para a tua família. Presbítero Elvis, muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado por compartilhar tantas informações preciosas. Deus abençoe, é um privilégio muito bom falar da palavra de Deus na melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Renovar. Deus abençoe a tua vida, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.